Se divertir e ainda assim conhecer mais sobre a nossa história. Essa é a proposta do Pará que Faz História, uma série de vídeos que te levam a várias cidades aqui do estado. E de uma forma bem descontraída, você conhece mais sobre a origem da nossa gente. Oi pessoal, tudo bom? Júlio tá aí e eu quero te convidar a fazer um roteiro diferente nessas férias. Além das paisagens lindas do nosso estado, existem lugares e relíquias que passam despercebidos aos nossos olhos. E através dessa série, O Pará que Faz História, a gente vai embarcar num túnel do tempo atrás de nossas raízes. E o primeiro lugar é aqui, na bucólica Ilha de Mosqueiro. Vem comigo! Além do romantismo da ilha, o que mais encanta em Mosqueiro são os chalés. As charmosas heranças europeias trazem uma história de glamour. Os chalés do Mosqueiro têm uma importância muito grande para a história da ilha e também para a história da cidade de Belém, pois representam a chamada Belle Époque, a época áurea da borracha. Muitos desses chalés foram construídos pelos estrangeiros que estavam em Belém no final do século XIX e início do século XX e que descobriram a ilha como um lugar paradisíaco. Da Ilha de Mosqueiro para a Ilha de Cotijuba, logo na entrada de um paraíso de praias rústicas, a gente encontra esse museu a céu aberto. O Educandário Nogueira de Farias foi construído em 1936 para abrigar os menores infratores de um estado em crise social e financeira. Na época da ditadura militar, o local virou prisão política e Cotijuba passou a ser chamada de a Ilha do Inferno. Pelo fato de vir ex-presidiários, por vir prisioneiros políticos, pelas informações que nós tivemos, eles vinham ser torturados aqui para que pudessem revelar aquilo que eles tinham como objetivo. A Cotijuba que Faz História é um lugar de praias incríveis, mas o acesso a elas é difícil, viu? Para isso a gente tem que pegar essa motorrete, mistura de moto com charrete. A praia mais famosa é a Vai Quem Quer e pela dificuldade da viagem a gente descobre que ela é chamada assim. Mas toda essa aventura para chegar às praias é a essência da ilha. A mais completa tradução de paraíso é encontrada aqui, em Cotijuba. Chegamos em Cametá. Essa cidade foi marcada pela história da Revolução da Cabanagem. A gente está aqui na Praça da Cultura, onde tem esse painel Resistência à Cabanagem. O mais engraçado é que, apesar de Cametá ter sido marcada pela resistência ao movimento cabano, foi aqui que tudo começou. Eu te convido para conhecer um pouco dessa história e da cidade, que inspira cultura, arquitetura, música e, claro, é cheia de praias para a gente aproveitar esse verão. Quando a gente conhece a cabanagem e vê os dois lados da moeda, a gente percebe que, como o cametense sempre foi politizado, nós lutamos a favor do povo contra uma situação que já não era possível suportar mais. E quando esse movimento perde o sentido, perde o seu ideal, bom, é melhor abandonar o movimento. E foi o que Cametá fez. A partir daí, nos tornamos contra esse movimento, pela legalidade, e Cametá se torna a cidade invicta e mais importante na vida social, política e econômica do estado, até então. A 5 minutos do centro da cidade, a gente chega aqui na Praia da Aldeia, a praia mais frequentada aqui em Cametá, mas tem muitas outras opções para fazer a festa do veranista que vem para cá.
município de Barcarena começou aqui na Vila de São Francisco Xavier. Só na década de 60 é que ele mudou para o atual endereço. Mas a vila mantém um dos ícones da história da cabanagem, que são os restos mortais do cônego Batista Campos, que estão aqui dentro dessa igreja. Vamos lá? A história da cabanagem é uma coisa bem curiosa para essa vila, porque o cônego Batista Campos, que é um dos mártires do movimento cabano, ele acabou em fuga, vindo se refugiar aqui num riacho próximo daqui, perseguido pelas forças do governo, acabou falecendo lá e não podia ser sepultado em Belém. Acabou que os restos mortais dele vieram sendo sepultados aqui. Eu acredito que com o movimento cabano e a Vila dos Cabanos, que é um elemento simbólico dessa data, que marca os 150 anos do movimento cabano, aqui a vila ganha essa demarcação com essa nomenclatura e ruas que são o nome dos revolucionários cabanos. Aqui em Barcarena ainda é um movimento a ser descoberto. O movimento cabano tomou o poder em janeiro de 1835. Até agosto do mesmo ano, 3 governadores assumiram o estado. O terceiro deles, indicado pela coroa portuguesa, e traiu o movimento cabano, o que incitou uma nova revolução, uma nova revolta, capitaneados pelo jovem Eduardo Angeli, de apenas 19 anos, saiu daqui de Barcarena uma das marchas de tomada a Belém. Eduardo veio a ser o novo governador do estado. Belém é uma das cidades mais marcadas pela cabanagem. E aqui no centro da cidade, no Complexo Feliz Lusitânia, a gente encontra pegadas da Revolução por todos os lados. Belém foi o centro da cabanagem, que foi uma revolução amazônica. Não aconteceu só aqui, né, mas aconteceu principalmente aqui. Aqui foi o palco principal da Guerra Civil entre 1835 e 1840. Aqui, por exemplo, esse palácio, ele foi um elemento fundamental da luta cabana, porque foi daqui que os cabanos, eles governaram a cidade e a província naquela época também. O cenário da cabanagem basicamente foi aqui, o palácio, a praça, hoje Largo da Sé, a Praça Frei Caetano Brandão, a Praça do Carmo, que hoje chamamos de Praça do Carmo, foi um local importantíssimo ali, o hoje Colégio de Santo Antônio, né? Todos esses lugares aqui foram palcos de eventos muito sérios da cabanagem e muitas vezes sanguinolentos. E a gente convida vocês a conhecer esses espaços públicos aqui também, conhecer um pouquinho também da história da cabanagem. A gente segue descobrindo o nosso Pará que faz história. Dessa vez a nossa viagem começa aqui de Bragança, pegando carona na rota da catequização dos jesuítas durante a colonização da Amazônia. O centro aqui de Bragança é cheio de heranças desse período colonial e a gente vai te contar curiosidades que muitas vezes passam despercebidas. A maior herança dos jesuítas é essa daqui, a Igreja de São Benedito de Bragança, que foi construída no século XVIII e abriga aqui dentro vestígios barrocos. A Igreja de São Benedito, localizada no centro de Bragança, ela tem fortes traços da herança jesuítica. Primeiro porque foi construída entre 1720 e 1760 por índios e por jesuítas, para ser a matriz do Rosário. Seu aspecto principal, além da volumetria do prédio, a organização da nave central está no aspecto pictográfico, nas organizações do altar, a forma onde está tudo muito bem localizado. Essa ideia de alto e baixo também vem dessas igrejas jesuítas. Eles conviveram ali com esse processo de consolidar a presença católica na região bragantina, nessa cidade, e também depois saírem daqui expulsos pelas ordens de Portugal. Essa igreja hoje é o ponto focal da culminância dos festejos em torno do culto a São Benedito em Bragança. E distante cerca de 40 minutos do centro de Bragança, a gente chega em Ajuruteua, com as suas belezas naturais. A praia também é uma das preferidas dos banhistas
nesse nosso verão paraense. Mas já que a gente está aqui, peraí. Agora sim, vamos curtir a praia? As marcas da catequização dos jesuítas pela Amazônia são intensas, principalmente aqui no Marajó. A gente está agora em Salvaterra, mais precisamente na Vila de Joanes, onde as ruínas da antiga igreja se misturam às belas paisagens naturais. Paisagens essas, inclusive, que, segundo contam, emocionaram tanto os jesuítas quando eles chegaram por aqui, que eles só conseguiam exclamar "Salve Terra!". A gente aqui concorda com essa reação. A Vila de Monsaraz guarda um tesouro da época dos jesuítas, praticamente a 7 chaves. A igreja está tão bem preservada que a gente até se pergunta se o tempo realmente passou. Essa igreja de Monsaraz, ela tem aproximadamente entre 350 e 370 anos e até hoje a gente mantém ela preservada. Ela é toda construída em barro e pedra. A gente cuida da parte que tem que ser cuidada, que são as imagens que chegaram na época da inauguração. A gente aqui sabe mesmo a responsabilidade de cuidar de todas essas imagens. Tem alguma curiosidade daqui, alguma coisa inusitada assim que já aconteceu, que o senhor viu? Olha, eu não cheguei a ver, né? Mas houve relatos que o senhor morto, ele veio para uma visita, né? Na época da inauguração da igreja. E daí, quando vieram buscá-lo, a comunidade já não deixou ele sair. Aí, segundo dizem que houve um conflito, houve uma batalha. E certamente eu acho que Monsaraz ganhou a batalha, porque ele continua aí até hoje, né? Acho que, gente. E é aqui da Praia Grande que a gente se despede. Foi um prazer conhecer e compartilhar contigo todas as maravilhas que a gente encontrou pelo caminho. Agora é hora de curtir o verão. Bora, gente! Dando seguimento à série Pará que faz história, esta semana desembarcamos no oeste do Pará, mais precisamente em Aveiro. E eu vou mostrar para você uma das comunidades que fazem parte aqui do município, que entre as décadas de 20 e 40 teve grande destaque com repercussão internacional. Tudo isso por fazer parte de um projeto de expansão da produção de borracha de um grande industrial norte-americano do setor automobilístico, que inclusive dá nome aqui ao local. Senhoras e senhores, bem-vindos à Fordlândia! O projeto americano, depois de todo estruturado e vindo para funcionar, objetivos de produção de látex para a companhia Ford, 5.000 funcionários foram alocados para trabalhar no projeto da produção de látex. De um lado estavam os seringueiros, do outro estava o pessoal que trabalhava na mecânica, de outro parte de serraria. E aqui onde nós estamos, denominado Vila Americana, onde estava toda a parte administrativa do projeto. Foram construídas 5 casas, porque eram apenas 5 americanos administrando todo esse projeto. A identificação mesmo do projeto, tudo voltado, nada vinculado ao Brasil, e sim à indústria. Porque você não estava criando uma vila, você estava criando uma cidade-empresa, onde se tinha o objetivo de levar o nome da companhia Ford e não o nome de uma vila na Amazônia. Por isso toda a arquitetura que você observa está nos moldes americanos. Ford, mesmo com um grande projeto, um grande investimento, milhões de dólares investidos nessa região, mesmo sendo preparado uma casa para recepcioná-lo, o medo das doenças tropicais e dessas fantasias e mitologias que se falam até hoje da Amazônia fez com que ele nunca chegasse a visitar o projeto. Quando o projeto não atendeu toda a demanda inicial, ou seja, toda a produção que eles esperavam, fez com que eles estendessem
ou seja, mais uma tentativa de ter lucro com um grande projeto, com um grande capital investido. Então estenderam até a Belterra para que se pudessem, no mínimo, conseguir recuperar parte do investimento. Obrigada, professor. Agora nós vamos conhecer a continuidade dessa história lá em Belterra. Aqui em Belterra foi montada uma estrutura semelhante à de Fordlândia. Estamos aqui no Centro de Memória do município para conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Vamos comigo? O projeto inicia-se no ano de 1934, com o plantio de seringais. Cerca de 3.200.000 pés de seringueiras foram plantados aqui. Desses 3.200.000 pés, cerca de 2 milhões foram oriundas lá do Oriente Médio. E ele cria toda uma estrutura aqui em Belterra. Primeiro divide a área nos eixos norte-sul, leste-oeste, e depois começa a construir a cidade, né? Esse prédio aqui, ele abrigava os médicos que vinham lá da América. Construíram assim outros locais, como por exemplo a Vila Operária, né, que já designa o nome aí, onde ele conseguia alocar aqueles operários que tinham uma certa habilidade, por exemplo, torneiro mecânico, assim, qualquer coisa nesse sentido, né? Os operários de campo, né, os seringueiros em si, moravam numa simples casa de palha, né? O projeto aqui, ele durou muito pouco, né, em função de problemas que foram fundamentais para que o projeto realmente pudesse não dar seguimento. Término da Segunda Guerra Mundial. O próprio aparecimento em escala industrial da borracha sintética também. Por conta disso, o governo, a empresa em si, né, lá nos Estados Unidos, resolve por encerrar suas atividades aqui no Brasil. No ano de 1945, o seu neto, inclusive, que era quem já comandava a companhia, né, a empresa Ford lá nos Estados Unidos, lá em Detroit, resolve vir ao Brasil e entregar o projeto, porque eles já tinham gasto cerca de 20 milhões de dólares em todo o projeto, a começar lá de Fordlândia. E aquilo que eles buscavam, na verdade, eles não conseguiram. Além de respirar história, Belterra é conhecido por suas riquezas naturais, traduzidas em belas praias, como a que nós estamos agora, a Praia de Pindobal. E aqui fica o meu convite para você conhecer mais sobre o Pará que faz história. Em 1626 foi a primeira vez que o capitão Pedro Teixeira chegou aqui no Baixo Amazonas. Iniciou a exploração das drogas do sertão e da mão de obra indígena. O lugar se desenvolveu tanto que deu origem à cidade polo do oeste do estado do Pará. A gente está na Pérola do Tapajós, na cidade de Santarém, para mais um episódio do Pará que faz história. E nós vamos conhecer juntos as influências lusitanas aqui da região. Vem com a gente! O primeiro português que nós temos registro que passou pela nossa região é Pedro Teixeira, 10 anos após a fundação de Belém. Então ele vem para cá com o objetivo de capturar índios para levar para o processo de colonização de Belém. Só que quando ele chega aqui, né, ele fica muito entusiasmado com o modo de vida desses índios, com o artesanato que eles produziam. A religiosidade é muito forte na nossa região. A própria festa do Sairé, né, que também é fruto dessa herança portuguesa, que foi introduzida pelos jesuítas. Não se pode descartar e não tem como a gente deixar de mencionar também a grande quantidade de prédios históricos em estilo português que foram erguidos aqui no século XVIII e no século XIX, que hoje é uma página muito importante da nossa história, que a gente luta para preservar e que a gente quer preservar, porque esse é um dos maiores legados portugueses na nossa região. Chegamos em Alter do Chão. A vila, que leva o mesmo nome de uma vila lá de Portugal, mantém muitas características ainda da época colonial. Essa igreja aqui, a Igreja de Nossa Senhora da Saúde, é um desses exemplos. Ela foi inaugurada no ano de 1888.
Passou por uma reforma em 2010, onde manteve apenas o altar e o piso originais. Mas o que realmente traz os turistas para cá, para o Alter do Chão, tá bem ali, do outro lado. Bora, amigona, a gente tem que pegar o barco. Essa aqui é a Ilha do Amor, também conhecida como Caribe Brasileiro, e eleita internacionalmente como uma das praias mais bonitas do Brasil. Ela é toda banhada pelo rio Tapajós e é o principal destino dos turistas que vêm para cá, para a região. Era a luz dela, coisa tão bela, coisa de outro mundo. Passou bem perto de mim, paralisei sim, morri por um segundo. Banhada pelo rio Amazonas, a cidade de Óbidos, no século XVII, era um dos principais pontos de defesa da coroa portuguesa aqui na região. As heranças lusitanas são presentes até hoje, na arquitetura, na cultura, nos costumes, até na culinária, fazendo de Óbidos a cidade mais portuguesa da Amazônia. A maioria das nossas construções, principalmente no centro histórico, elas são construções moldadas nas construções portuguesas. Passamos pela religião, herdamos a religião católica. Não só isso, a própria padroeira de Óbidos era a padroeira da aldeia administrada pelos militares. Temos costumes como o folclore, as folias principalmente, que foram trazidas pelos portugueses para o Brasil. Nós temos a aproximação com a cidade de Portugal, não só pela localização geográfica, mas também pelos costumes. Assim como Alenquer, Santarém, Monte Alegre, Faro. Então nós, devido às características topográficas, ser uma cidade alta, que se assemelha à cidade de Óbidos, a Portugal, então nós levamos esse nome de Óbidos. A 9 quilômetros do centro de Óbidos, a gente encontra o balneário Curuçambá, uma excelente opção pública para se refrescar naquela água geladinha de um igarapé. E é aqui que a gente encerra a nossa viagem. O nosso Pará que faz história segue nos presenteando com destinos e curiosidades. Dessa vez a gente vai até o sul do estado para conhecer um pouquinho mais sobre a cultura caiapó. E é claro que pelo caminho a gente espera encontrar as paisagens mais lindas que só tem aqui no Pará. Então, Amrei Koté, ou vem comigo! Aqui em Orilândia do Norte, 80% do território é composto de reservas indígenas do povo caiapó. A reserva tem cerca de 8 aldeias ao longo da sua extensão. E a gente está agora na aldeia Turejão. Minha história de Baúra. Bagulho ada uma punha bengrot, pucacamibá. Savante, Caiapó do Mato Grosso, Caiapó do Pará, baricam, yancam, Caiapó do Pará cam nhu, necamarup, bari bajuarup, apui, e jam né o bembe a mi pucaputara, ni pucari tabjua, mano, anca de bari Caiapó. Baúra no meio cai, baúra que não vai me e crajoi, necama punha bengrot, arup pucacamibá.
Para chegar até a principal reserva indígena aqui de São Félix, são em média 5 horas de barco. Mas as mesmas águas que vão nos levar até lá são as que fazem a alegria dos banhistas durante o verão paraense. As pinturas são feitas inspiradas em padrões da natureza. Essa daqui, por exemplo, que eu ganhei, é inspirada no desenho do tamanduá. O povo Kayapó ele já tem muito tempo de contato com o povo branco, né? Há mais de 80 anos que eles já têm esse contato. E isso trouxe até as aldeias uma característica muito urbana. Encontrar uma aldeia como essa aqui, com essas características bem mais específicas, com a tradição mesmo deles, hoje já se tornou raro. Cada povo tem um tronco linguístico. Então o povo Kayapó é o povo G, e eles têm uma linguagem forte. As mulheres elas falam, ainda que seja a mesma palavra, mas existe uma diferença entre o homem falando e as niras, que são as mulheres falando. Para você entender um pouco a fala deles, você precisa conhecer algumas palavras básicas, porque a mesma palavra, muitas vezes, elas têm muito sentido. A exemplo disso é a palavra Meikmeri. A palavra Meikmeri, ela serve como um cumprimento inicial, ela serve para te agradecer, mas ela serve para dizer Carol Meikmeri. Então a Carol é bonita, é linda. Então o homem, quando ele fala a palavra Meikmeri, ele fala Meikmeri. A mulher, ela já arrasta um pouco mais, ela fala Meikmeri. Então existe algumas palavras que, se você conhecer em média de 20, 30 palavras, você já conhece, já consegue uma boa comunicação entre eles. Depois de conhecer a cultura Kayapó, entender as palavras e o modo único como elas são pronunciadas não é o suficiente. É preciso deixar que eles nos inspirem também na forma de ver a vida. Mas para isso, tem que sair de casa e vir conhecer todas as maravilhas que o nosso Pará oferece. Que sejamos todos Ba Anodjá, verdadeiros cuidadores da natureza, mas principalmente que a gente se permita viver como verdadeiros Ikanekoi, como irmãos. Mambo,